E aí eu pulo para um outro desafio nosso. Desafio não, né? Vantagem, mas também tem a ver com o futuro, que é a geopolítica vertical. Até agora eu falei da geopolítica horizontal. Certo. E a maioria dos pensamentos é sempre focado no horizontal. O que é o vertical? Para baixo e para cima. Para cima. Para baixo tudo bem. Então o que tem para baixo? E para cima? Para cima espaço. Vou chegar no espaço. Primeiro vamos para baixo. Tá. O subterrâneo. O Brasil tem 12% de toda a água doce do mundo. Nós temos as maiores reservas de água doce do mundo. E elas estão localizadas não só na Amazônia, mas em aquíferos. Nós temos 22 aquíferos. Subterrâneos? Isso. O maior do mundo e o segundo maior do mundo. O maior do mundo está aqui na Amazônia. E chama Alter do Chão. E ele... Você tem 2 tipos de aquífero. Um que é selado, que é uma água que está depositada lá embaixo. E você vai extraindo, uma hora vai acabar. E você tem um que tem um acesso poroso. Então, a outras águas de rio, chuva, penetra e vai enchendo ele de novo. E o segundo é o Guarani, que está aqui. Pega todos esses estados e outros países. Paraguai, Uruguai, Argentina e vários estados do Brasil. É o segundo maior. Em área, ele é maior, mas a profundidade não é tão grande quanto o Alter do Chão, o que faz o Alter do Chão ter mais volume de água ali dentro. Isso é uma riqueza subterrânea. Mas eu nunca entendi direito esse lance da água doce. Se não seria mais fácil a gente ter uma tecnologia de pegar água salgada e torná-la potável? Então, ela ainda é cara, né? Mas existe. Existe. Os países no Oriente Médio têm uma vantagem competitiva com isso. Israel é um dos líderes nisso. Exato. E os países árabes também investem nisso, então, e precisam tem esse caminho disso. Também. Tem. A tecnologia vai achar um caminho. Mas se a gente não acha isso a tempo, a gente tem muita água aqui. E aí tem uma discussão que todo mundo fala: o Brasil vão invadir o Brasil por causa da água e tal. Já ouvi isso também. Então, tem essas discussões e as pessoas me perguntam: e a geopolítica da água, né? Isso vai ser um problema para o Brasil? Olha, assim, as disputas que existem de conflitos por água no mundo são sempre com países vizinhos por o controle de algo compartilhado. Seja uma nascente de um rio. Por exemplo, o platô tibetano. No platô tibetano nascem quase que... A maioria dos grandes rios da Ásia nasce no platô tibetano. E a China foi lá e ocupou o platô tibetano. Então a China tem controle do fluxo de água da maioria dos países. Tem a torneira. E ninguém gosta disso. O Egito quase entrou em guerra com a Etiópia porque a Etiópia construiu uma barragem, uma represa. E não é vizinho direto, né? Mas é onde nasce o Nilo. Então ela tem o controle da torneira. As disputas por água, elas passam para água compartilhada. Toda essa água aqui da Amazônia nasce nos Andes. A maioria. Você tem 3, 4 rios aqui, São Francisco, Paraguai, Paraná, que não nascem nos Andes. O resto, a maioria das bacias e dos rios todos aqui estão nascendo nos Andes. Então pode ter conflito por água se for com outros vizinhos. Mas não é Europa, algum país da Europa. Não adianta alguém vir aqui. Primeiro que você vai roubar água, e como é que você vai transportar ela de volta? Não dá. Então não tem o que fazer. Um canudinho gigante. Vai juntando um canudinho no outro para os caras aí. Né? Aquelas coisas de pica-pau, né? Não tem como. A gente tem uma discussão sobre água muito complexa e interessante que raramente as pessoas pensam sobre isso. Água, ela é gratuita. Renovável e gratuita. Ela é gratuita. Ela é um bem público. Ela não é privada. E tem a parte boa, mas tem a parte ruim. Qual que é a parte ruim? Se você tivesse um poço de petróleo com uma torneira na sua casa, certo, você jamais deixaria aquilo aberto. Claro que não. 2 segundos. Você não abriria aquilo e jogaria fora ouro. Imagina uma torneira de diamante. Você vai abrir a torneira de diamante e perder um diamante? Você só abre aquilo para coletar e cuidar. Porque você sabe quanto vale. Como a água não tem preço, porque ela não se tornou um produto, porque ela é um bem da humanidade, o desperdício da água é gigantesco.
E assim, e as pessoas estão sempre perdendo água. Tá vazando. A relação que todo mundo tem com a água é que é um bem infinito. E isso é um problema. Nós temos uma vantagem porque a América do Sul é a região que tem a maior relação de oferta de água para tamanho de população. A Ásia é a pior. É a pior? É a pior. Tem mais pessoas e menos água. Então, a relação de água, de fornecimento de água por pessoa é a pior da Ásia. A segunda melhor depois da América do Sul é a América do Norte. Então, se alguém vier invadir o Brasil por causa da água, vai ser a China ou a Índia. E assim, claro, você tem outras discussões da localização da água. A maior parte da água no Brasil está localizada onde vivem a menor quantidade de pessoas. Onde tem mais gente, nós temos um problema com água. Estamos tendo. A gente tem problema toda hora aqui em São Paulo. E vamos continuar tendo. E aí, por exemplo, o aquífero Guarani é uma preocupação. Primeiro porque se sabe muito pouco sobre isso. Se estuda muito pouco. Tem muitas reflexões estratégicas, como que vai usar isso, como que os outros estão usando. A mesma história dos peixes, da tragédia dos comuns. Vai todo mundo tirar a água daqui ou vai todo mundo sujar? E como ele é permeável em alguma medida, a poluição dos centros urbanos penetram lá dentro e contaminam essa água daqui. O daqui está mais seguro, porque aqui tem menos poluição. Então, né, ele vai sobreviver melhor. Mas esse é um elemento... da geopolítica vertical do Brasil para baixo. Minerais. Vamos para cima. Existem lugares do planeta Terra que são lugares estratégicos para você lançar naves para fora. Exato. Porque você está mais próximo do Equador. Você vence para vencer a força da gravidade é menor. Então você precisa de menos combustível, menos propulsão. Exato. Custa mais barato o peso da tonelada para você botar na atmosfera. O Brasil tem um desses lugares. Alcântara. Isso. Que está ali no Maranhão. E aí, o Brasil está há muitas décadas construindo esse lugar para tentar fazer ele funcionar. E não funciona. Tentamos lançar no começo dos anos 2000 e morreram 20 e poucas pessoas, explodiu tudo. Não foi uma sabotagem, foi um erro humano. A investigação deu isso. E na época do governo Fernando Henrique, ele quis assinar um acordo com os americanos para os americanos usarem. E tinha um acordo de salvaguarda tecnológica, né? Que o Brasil não ia ter acesso à tecnologia, porque, obviamente, os Estados Unidos não vai deixar o Brasil ter acesso, mas o lugar está lá, então vamos desenvolver, vamos começar. E aí, deputados na época como o Mercadante, o Bolsonaro, foram contra, porque falaram que violava a soberania brasileira e não permitiram que o acordo fosse assinado. Alcântara ficou lá parada, mas... Já foi lá também, tá largadaço. Décadas, você foi? Foi. Pô, quero muito ir. E aí, quando o Mercadante virou ministro da tecnologia, o que ele fez? Quero assinar o acordo com os americanos. Entendeu? São essas coisas. Por que ele falou não? Por ideologia. O dia que ele chegou lá no poder, ele viu e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa com esse território, isso é extremamente estratégico. O que eu posso fazer? Eu não sei lançar foguete. Eu tenho que atrair a indústria para cá. E olha, para você ter uma ideia, existe uma base de lançamento na Guiana Francesa. Você tem os dois maiores lançadores, Estados Unidos e Rússia. A Rússia tem 2 portos espaciais, que é um no Cazaquistão e o outro ali perto do norte, mais próximo do Ártico. Os Estados Unidos têm Cabo Canaveral e um outro na Califórnia. 1.500, 1.400 lançamentos assim, né? Até hoje. Estados Unidos 800, 700. O terceiro do mundo, né? Se você contar que os dois são cada um país, é a Guiana Francesa. Quase 300 lançamentos até hoje. Que é o território da França, que está do lado do Maranhão. E o lugar é mega estratégico. E a gente não fez. Agora o Bolsonaro assinou. Finalmente com os americanos. E aí? Vai rolar então? Agora vão usar a base. O que mudou? E que ele fala, não, agora é diferente. Agora a soberania é nossa.
O Brasil pode ter polícia, pode acontecer um episódio, pode barrar algum americano de entrar. Mas não vai ter acesso à tecnologia, não vai virar lá e sentar e falar assim, me dá aqui o plano claro do foguete, não, entendeu? Mas é a mesma coisa. E perdemos, sei lá, quanto? 30 anos, 25 anos nessa história. Então, de novo, a ideologia cegueira política e não aceitando o contexto do tabuleiro que está dado para nós. O tabuleiro é esse. E tá faltando uma coisa, não sei se você ia chegar nisso, Fala. que é a parte de satélite, a parte de comunicação, né? 5G e tudo mais. Isso. E aí? Como que a gente tá então, nessa? isso me preocupa, e eu tenho falado isso já Porque várias também vezes. Tá aí, foi pra ideologia que é também. a história da questão da segurança disso no Brasil. Se o nosso nióbio, e é bom que eu já dei esse exemplo de cara, se a riqueza do nióbio no Brasil ela tem a ver com tecnologia, e é um segredo, claro, que os sócios da empresa guardam a satisfação. não contam para o outro sócio. Imagina o que é o poder que você tem se você puder escutar a conversa dos engenheiros, os e-mails, receber os e-mails que são enviados pelo 5G, por uma rede de 5G. Se você tem uma rede de 5G que ela tem vulnerabilidades e tudo vai ser usado o 5G, porque a ideia do 5G não é você... Não é assim, você tem o celular na rua e a internet fixa em casa. Você tem o carro não sei com o quê. Tudo vai ser ligado no 5G. É? Tipo, não é mais pra você ter o cabo. Tudo vai vir pelo 5G, entendeu? Entendi. A sua internet de casa vai ser do 5G. O celular vai ser 5G. O seu carro vai se guiar pelo 5G. Ele vai se consertar com a fábrica comunicando pelo 5G. A fábrica vai funcionar pelo 5G. Entendi. Tudo vai ser 5G. Porque ele é muito mais veloz, muito mais rápido. Entendi. Então você não vai precisar ter as outras coisas. Então não é só que eu vou escutar a sua conversa de telefone. Não. Simplesmente tudo seu que se conecta com alguma coisa, a internet das coisas, sua geladeira estiver ligada, ele vai saber o que você está comendo pelo 5G. Então, a quantidade de informação que você pode... Hospital, o seu exame, você fez, tirou, o seu relógio que diz seu batimento. Nossa. E você vai saber absolutamente tudo de todo mundo. Esse é o maior dos pesadelos dessa competição geopolítica no segmento da tecnologia. Porque a próxima fase do embate geopolítico, não para nós. Estamos lá atrás. É isso, mas para os países, para a China e para os Estados Unidos, é tecnologia nesse nível. A gente tem que tomar cuidado, porque nós temos uma dependência já da China comercial imensa. E se a gente não gosta de ter dependência dos Estados Unidos, eu acho saudável nós não termos dependência nem dos Estados Unidos, nem da Europa e nem de ninguém, o que dirás de ter dependência da China, que é uma ditadura, que é um país que não respeita nada de regra convencional. E que a empresa chinesa, ela não é uma empresa chinesa. É uma empresa do governo chinês. É diferente você tratar com o governo. O governo ele tem interesses diferentes. Uma empresa tem interesse de dar lucro. Um governo tem interesses, se ele é um governo decente, em proteger e avançar a sua nação. Bom, se a empresa chinesa está fazendo coisa aqui no Brasil, ela está fazendo coisa no Brasil pensando no avanço da nação chinesa. Exato. E não no ganho. E essa lógica faz toda a diferença. As pessoas... mas a empresa americana pode? A empresa americana é privada. Tem um dono. A empresa europeia é privada. Tem um dono, tem acionista. Acionista, pequeno acionista. Pequeno acionista no Brasil ainda é difícil de ter voz. Está melhorando, mas pequeno acionista nos Estados Unidos tem muito mais voz. Não tem sempre voz? Não, claro que não. Ninguém está dizendo que é perfeito. Tem um monte de coisas erradas que acontecem em gestões de empresas privadas, mas elas quebram. Elas deixam de existir. Elas são processadas na justiça. Processa o governo brasileiro na justiça. Processa o governo americano. Você não ganha. Então, é totalmente diferente uma empresa ser privada e ela ser uma empresa estatal de um governo ditatorial. Ela não quebra. O governo vai lá e coloca mais dinheiro. O que ela fez de errado acaba não quebrando. Isso. Se foi do interesse Só que imagina isso do ponto de vista comercial, estratégico e de sobrevivência do seu país.
Assim, isso é muito sério para o Brasil. A gente precisa começar a tratar esses assuntos com seriedade. Isso não quer dizer que a gente não quer fazer negócio com os chineses. Isso não quer dizer que a gente não vai ganhar muito com os chineses, vender muito para os chineses ou comprar dos chineses. Isso só quer dizer que existem questões que são questões de segurança nacional para a sobrevivência do Estado. A geopolítica é o campo do pensamento de como você fazer um Estado dar certo. A geopolítica é sobre estratégia, sobre sobrevivência, sobre segurança, sobre ficar mais forte, ser mais bem-sucedido no campo macro, no jogo maior, no tabuleiro gigante, no tabuleiro do mundo. E não só no meu interesse, na minha ideologia, no meu grupo. É você pensar o país inteiro. E é isso que, enfim, que eu estou tentando mostrar, ensinar para as pessoas e deixá-las aprenderem e verem E tem que existe isso. Tem outro aspecto, eu não sei se